Olá, eu sou Hermínio Portes. Este vídeo tem a finalidade de informar o que aconteceu com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Bom, vamos recordar. O Ministério Público, em janeiro de 2021, ajuizou uma ação civil pública visando a suspensão da cobrança do IPVA para o público PCD no Estado de São Paulo. A juíza indeferiu a liminar, houve a interposição do agravo do instrumento perante o Tribunal de Justiça pelo Ministério Público, aonde foi conseguida a liminar na 5ª Câmara de Direito Público, que foi deferida pelo excelentíssimo senhor relator Nogueira de Enfrenthaler. Após isso, também houve o ajuizamento de uma ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na qual foi deferida a liminar apenas e tão somente para não se fazer os cadastros perante o Cefaz. Em virtude da conexão existente entre esses dois processos, determinou-se a reunião deles para julgamento conjunto, para que um tivesse uma decisão e outro tivesse outra. Esse julgamento aconteceu agora, essa semana. A juíza entendeu, acolhendo uma preliminar que não fala sobre o mérito, que antecede a discussão se tem ou não direito. Então, no caso, acolheu uma preliminar alegando a ilegitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública para o ajuizamento dessas ações. Entendendo que, por se tratar de matéria tributária, não teriam legitimidade para ingressar. Em maneira geral, foi isso. Mas não falou se tem ou não direito, se a Lei 17.293/2020 é ou não constitucional. Mas devemos lembrar que, nada obstante a extinção dessa ação sem julgar o mérito, não falou se deve ou não, se é constitucional ou não a Lei 17.293/2020. Existe a possibilidade, como acontecerá certamente, da interposição de recursos de apelação. No caso, dois, um pelo Ministério Público e outra para a Defensoria Pública. Quando se interpõe um recurso de apelação, de maneira bem simples, porque o público PCD, a maioria, não possui conhecimento jurídico. Então, quero deixar esse vídeo bem didático. Existe no Brasil uma garantia constitucional chamada duplo grau de jurisdição. O que é isso? Bom, primeiro tem que ser analisado pela justiça de primeiro grau, entre aspas, primeiro grau, que são os fóruns, onde é feito apenas por um único juiz, o julgamento, como aconteceu com isso. Mas se você não estiver contente com o que foi decidido, vocês podem recorrer ao Tribunal de Justiça por intermédio de um recurso chamado apelação, recurso de apelação. Isso é o duplo grau de jurisdição. É a possibilidade do tribunal de revisar, reanalisar o que foi julgado em primeiro grau. Desde que, evidentemente, haja a interposição do recurso de apelação. Esse recurso, existem alguns efeitos dele, mas os principais são dois: efeitos devolutivo e efeito suspensivo. O que significa o efeito devolutivo? Todo recurso tem que ter o efeito devolutivo. Por quê? Nada mais é do que ele devolve ao Tribunal de Justiça a reapreciação do que foi feito em primeiro grau. Se não existisse a possibilidade de devolver a reanálise, o tribunal não poderia fazer isso, mas é garantia constitucional. Então, o efeito devolutivo é isso. O juiz vai colocar assim: receba o recurso apenas no efeito devolutivo, ou seja, o tribunal vai reanalisar, mas a sentença já vai começar a produzir seus efeitos. Existe a possibilidade também de se pedir o efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? A hora que você interpõe e o juiz concede esse efeito, que é possível pelo artigo 14 da Lei 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, desde que haja dano de difícil reparação, o juiz fala: recebo os recursos no efeito devolutivo, que é obrigatório, e suspensivo. Significa que a sentença não vai produzir o seu efeito até que o tribunal reanalise a matéria. E a sentença
será substituída pelo acórdão. Sentença é o nome dado pelas decisões finais de primeiro grau e acórdão pelas decisões finais dadas pelo segundo grau, pelos tribunais. Então é apenas um problema de nomenclatura, mas é a mesma coisa. Coloca uma solução definitiva no processo. Dando-se esse efeito devolutivo e suspensivo, vai continuar prevalecendo a liminar até que o tribunal julgue. Agora, existe uma prevenção. O que é prevenção? Quando foi interposto o agravo do instrumento, referente ao indeferimento da liminar, caiu na 5ª Câmara do Direito Público do desembargador Nogueira de Effentarler. Esse processo, necessariamente, vai ter que cair nessa mesma 5ª Câmara do Direito Público, aonde está o desembargador Nogueira de Effentarler. Isso é prevenção, para que uma liminar fale uma coisa, depois o acordo venha falar outra, haja um conflito. Não, o mesmo desembargador que já tomou, a mesma Câmara no caso, que já tomou conhecimento da matéria, ela se vincula, ela se obriga, ela fica conexa, ela fica preventa, ela tem que decidir sobre aquilo que ela já antecipou inicialmente. Por óbvio, não vejo outra alternativa a não ser a manutenção daquela liminar e também a reversão do que foi julgado concedendo-se a ordem pleiteada, no caso, julgando-se procedente a ação civil pública. Agora, seria mais do que natural também a questão da juíza não conceder ou julgar procedente a ação, porque inicialmente ela já tinha sido indeferida a liminar. Então, seguindo o mesmo raciocínio dela, não que seja o correto, ela expôs o que ela pensa, que é livre. Uma decisão não vincula o processo nesse tipo de caso. Evidentemente, indo para a 5ª Câmara de Direito Público, outra decisão será proferida. E lembrando que também já existem vários julgados no sentido de que não se trata da discussão de tributo, porque você não está discutindo a alíquota, o valor, como se calcula, e simplesmente a violação a normas constitucionais, que por sua vez acarreta a inexigibilidade daquele tributo. Então, não vejo que estaria discutindo o tributo. O tributo seria mais um pano de fundo, porque a discussão principal seria a violação a princípios constitucionais, que por via de reflexo vai atingir o tributo. Bom, mas nada obstante, nós temos que pensar o seguinte: a sentença, tudo em direito existem requisitos. Tanto a sentença como o acórdão, elas possuem requisitos, que seria o relatório falando o que aconteceu, o que deixou de acontecer no processo, a fundamentação, que é onde o juiz ou os desembargadores vão falar por que eles entendem que aquela ação é procedente ou improcedente, e a parte dispositiva. A parte dispositiva é o que transita em julgado. Nós temos 3. O que é transjulgado de maneira geral? Nós temos 3 poderes na República: o Executivo, Legislativo e Judiciário. O único e cada um tem a sua função típica. O Legislativo faz as leis, o Executivo executa as leis e o Judiciário julga os casos de acordo com a lei. Isso significa que toda vez que o Poder Judiciário resolver decidir uma questão, está decidido, não pode se discutir mais, salvo as hipóteses de ações rescisórias que não compensa entrar nesse tema nesse exato momento. Mas só para vocês saberem o que é transjulgado. Transjulgado é a qualidade de imutabilidade do que foi decidido pelo Poder Judiciário. Decidiu, está decidido. E dessa sentença ou no acórdão, a única coisa que transita em julgado é a parte dispositiva. E nessa parte dispositiva, muito embora não tenha ocorrido o julgamento do mérito, porque, como eu disse, a juíza acolheu a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública, mas ela consignou algo muito importante para o público PCD. Vamos ver. A juíza coloca o seguinte: antes o exposto, em razão do caráter tributário da matéria discutida, presta atenção que ela até frisa e coloca em negrito essa parte, ou seja, só em razão do caráter tributário, não entra no mérito. Extingue o processo sem julgamento de mérito. Em consequência, revogo a liminar deferida nos autos da ação civil pública
Isso, a revogação é uma consequência expressa. Se ela extinguiu o processo, por óbvio, ela deveria revogar a liminar. É uma consequência lógica. Se ela tivesse julgado procedente a ação, ela tornaria definitiva a liminar deferida. Mas como extinguiu, então tem necessariamente que revogar. Aqui que vem a parte mais importante. Em que pese a ausência de análise do mérito, a cobrança de IPVA para quem possuía isenção por ser portador de deficiência está com a exigibilidade suspensa para o exercício de 2021, em razão do julgado dos incidentes de constitucionalidade. Aí enumera os três. Os dois primeiros suscitados pela colenda da 6ª Câmara de Direito Público desse tribunal e o último pela 12ª Câmara de Direito Público, que reconheceu a necessidade da observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Pois bem, então como vocês viram, quem tinha a isenção no ano de 2020, por força dessas decisões que julgaram dessas três arguições de inconstitucionalidade, também terão no ano de 2021. 2021 só. E lembrando ainda que está em andamento a ação direta de inconstitucionalidade perante o próprio Tribunal de Justiça, é ajuizado pelo partido, pelo PSB. Ela ainda não foi julgada, mas já existem decisões favoráveis. Então, para as pessoas que se beneficiaram da liminar, também continuarão se beneficiando por força dessas três arguições de inconstitucionalidade que foram providos. O problema é o IPVA de 2022. Ah, mas uma vez que voltou o IPVA é definitivo? Não. O IPVA é um tributo que se renova anualmente. Ele tem um fato gerador, um fato que tem a sua origem, que no caso é o dia 1º de janeiro de cada ano. Essas arguições de inconstitucionalidade julgaram tão somente o IPVA de 2021. Então temos ainda o problema do IPVA de 2022. Verifique na minha playlist, existem já diversos vídeos explicando também sobre os motivos pelos quais não podem prevalecer o IPVA de 2022. Lembrando, os meus vídeos são meramente informativos e não consultivos. Eu sou apenas um estudioso do direito que, com base nesses estudos, eu passo para vocês a minha conclusão, que talvez não possa ser a realidade. Eu não sou o dono da verdade e nem pretendo ser. A minha função é tão somente de tentar ajudar. E mais outra coisa, devido àquela ideia da associação, e existe muita dúvida do que seria associação, eu percebo que está tendo muita resistência por parte de alguns amigos, né? Então eu vou fazer uma série de vídeos explicando o que é associação, como é composta a diretoria, quais as obrigações dos associados, como é eleita essa diretoria. Enfim, eu vou mostrar para vocês que é um instrumento jurídico seguro, que não traz nenhum prejuízo, apenas benefício. E lembrando, entra quem quer e se entrar, sai a hora que quiser. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.